Pronto, gravando, tá? Vou compartilhar minha tela então, para que vocês vejam as telas para as quais eu vou mudar. Então, primeiro vamos abrir o capítulo de conceitos básicos e depois vamos abrir o capítulo da lista, que eu fiz algumas alterações e eu vou falar sobre isso hoje, tá? E é claro, a tela do Excel. Bom, vamos lá então. Então, novamente, né? Boa noite a vocês. Então, a gente está começando mais uma aula de contabilidade rural e nessa aula a gente vai discutir novamente um pouco daqueles conceitos básicos que eu passei nas primeiras aulas, mas explorando algumas discussões que eu não havia feito com relação à questão dos tipos de associação presentes na atividade rural, né? E o conceito cada vez mais presente, que é o de ativos biológicos e CPC 29. O CPC, vocês devem conhecer, trata-se do Comitê de Pronunciamentos Contábeis de número 29. Bom, não sei se vocês chegaram a visualizar o SIGA, né? Mas eu deixei disponível para vocês, né, mais uma atividade lá em tarefas, né? E trata-se da atividade relativa ao capítulo 1 de conceitos básicos, que é o que eu vou falar um pouco hoje. A ideia é que vocês baixem esse arquivo, tá? E que vocês resolvam as questões teóricas que hoje eu vou mostrar para vocês. Essa atividade, assim como as demais listas de exercícios, vai ter um conceito de participação, tá? Vai valer como se fosse uma presença de vocês em sala de aula. Bom, e o que vem a ser o capítulo de conceitos básicos? É esse capítulo aqui, que está lá disponível no sistema SIGA, que trata, né, como a gente já discutiu inicialmente nos slides, sobre o que é uma empresa rural, as diferenças entre os tipos de atividade, né, rurais, né, agrícola, zootécnica e agroindustrial, contabilidade rural, a questão do estabelecimento do exercício social numa atividade rural, né, as diferenças entre a exploração da atividade rural na forma física, de pessoa física, perdão, e de pessoa jurídica, e os tipos de sociedade na agropecuária, né, que são esses aqui, né, sociedade empresária autônoma, empresária individual ou sociedade empresária, né. E a questão das parcerias, arrendamento, comodato e condomínio. Então, a gente vai focar bastante nessa discussão aqui, e além dessa discussão, a gente vai também tratar um pouco sobre o que é ativo biológico e produto agrícola, conforme o CPC 29. E ao final, né, nós iremos apresentar a vocês, né, e pedir que vocês façam os testes, né, e os exercícios, né, que são exercícios teóricos, tá? E que dizem bastante sobre os conceitos principais presentes nesse capítulo 1. E é importante vocês fazerem essa discussão e resolverem esses exercícios para entender também um pouco do aspecto teórico, né? Porque até então a gente está discutindo bastante a questão prática, né? A resolução de exercício, débito e crédito, mas é importante esclarecer que o aspecto conceitual, o aspecto teórico, também é de caráter importante, né? Então vamos lá, né? Vamos começar por aqui, né? Formas de exploração da atividade rural. Existe a forma, né,
forma jurídica de pessoa física, né, e a forma jurídica de pessoa jurídica, né, regida pelo CNPJ. Então, na atividade rural, nós vamos encontrar duas formas jurídicas que são possíveis de exploração, né, a pessoa física e a pessoa jurídica. Pessoa física nada mais é do que o produtor rural, né? E a pessoa jurídica vem a ser o quê? Vem a ser um conjunto, né, de indivíduos, né, que celebram entre si um contrato social. Esse contrato é registrado normalmente na junta comercial, né? E a partir desse registro na junta comercial se estabelece o quê? Um CNPJ. A atividade rural, de acordo com o novo Código Civil, define, tá, o termo empresário como aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica, né, seja na produção, na circulação ou comercialização de bens ou serviços. Assim, né, o produtor rural é também chamado de quê? De empresário rural, tá? E uma vez que ele recebe essa definição, ele deve se inscrever na junta comercial. Em caso de não se inscrever, ou em caso de não inscrição na junta comercial, ele será considerado um produtor rural autônomo, tá? Em relação à sociedade, né, o atual Código Civil considera sociedade empresária quando pessoas celebram entre si um contrato, né, e se obrigam o quê? A contribuir com bens e serviços para que se possa exercer a atividade econômica e, a partir daí, celebrar os resultados, né, o lucro, ou então o prejuízo, né. A expressão sociedade empresária, né, substitui a anterior, que era denominada de sociedade comercial. Dessa forma, ou dessa maneira, a sociedade rural, quando envolve a união de duas ou mais pessoas, passa a ser vista, então, como uma sociedade empresária. Então, quando nós temos a união de dois empresários rurais, né, nós vamos ter, então, uma sociedade empresária, que vai ser inscrita, né, na junta comercial e vai ser utilizada para a celebração da produção ou da comercialização de bens ou serviços por meio do seu CNPJ. Tá? Então, de maneira geral, né, o empresário ele tem a sua atividade rural constituída, né, na forma, quer dizer, nas seguintes formas jurídicas: autônomo, né, sem registro na junta comercial, né, empresário individual, quando inscrito na junta comercial, né, porém em caráter, né, como o próprio nome diz, individual, e sociedade empresária, quando inscrito na junta comercial e na forma de sociedade limitada ou SA, sociedade anônima. Né? O Código Civil ainda diz que a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural quanto à inscrição e aos seus efeitos daí decorrentes. Nesse caso, não haveria necessidade de contabilização ou escrituração, como descrito na legislação tributária, que se refere, então, à questão do imposto de renda. Por fim, o Código Civil que não, diz que não se considera empresário quem exerce a profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, essas atividades anteriormente eram tratadas como civis. Assim, quando sociedade, eram tratados como sociedade civil e hoje denominada simples. Dessa forma, a sociedade empresária, na atividade rural, não poderá ser na forma simples, né? Mas sim, como já foi mencionado, sociedade empresária. Tá? E aí, de acordo com essas características aqui de empresário, sociedade empresária, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, o pequeno produtor rural, né? Que exerce uma faixa de faturamento, né?
E a sociedade empresária, que detém uma outra faixa de faturamento. Então, mediante essas situações, né, é que vão se constituir a questão do autônomo, a questão do empresário individual e a questão da sociedade empresária. Quanto à questão da exploração da atividade, né, da atividade rural, atividade agropecuária, né, que são aspectos econômicos e não jurídicos, as explorações, né, das atividades rurais ou atividades agropecuárias, elas são, quanto ao tipo de investimento, de dois tipos, né? Capital fundiário, que basicamente é a terra, edifícios e edificações rurais, benfeitorias, melhoramentos na terra, né, pastos, culturas permanentes, né, que são todos os recursos fixos vinculados à terra e que dela não podem ser retirados. Então, o capital fundiário na agropecuária, na atividade rural, representa aquilo que nas indústrias transformadoras corresponde aos edifícios e aos seus anexos. Já o outro tipo de investimento está relacionado ao capital de exercício, o capital operacional, ou aquele utilizado para desempenhar as operações da empresa rural, como, por exemplo, animais de trabalho, equipamentos, tratores e, fundamentalmente e principalmente, os recursos financeiros, tá? Ou recursos em dinheiro. Então, quando a gente exerce, né, ou quando a gente, vamos dizer assim, trabalha contabilmente com os diferentes tipos de associação na exploração da atividade agropecuária ou atividade rural, nós vamos lidar sempre com dois tipos de capitais para fins de investimento. O capital fundiário, que novamente, né, são terra, edifícios, edificações, benfeitorias, melhoramentos, tá? E o capital de exercício ou capital operacional, que diz respeito ao quê? Aos ativos utilizados no desempenho operacional, como, por exemplo, gado para reprodução, tratores, colheitadeiras, pulverizadores e, principalmente, recursos financeiros, tá? Ainda dentro dessa discussão de associação na exploração da atividade rural, né, a gente pode observar também duas personalidades economicamente distintas, né, nas associações do capital fundiário e de exercício, que são o proprietário da terra, que participa com o capital fundiário, e o empresário, que detém o capital de exercício, né, ou os recursos financeiros, tá? Então, a partir dessas duas combinações, né, nós vamos ter as associações nas explorações de atividades rurais ou atividades agropecuárias, que são, primeiro, né, investidor agropecuário com a propriedade da terra. Neste caso aqui, né, o empresário rural ele vai deter os dois tipos de capital, né, o capital fundiário e o capital de exercício. Então, ele detém a própria terra e detém também os recursos necessários para que ele possa investir na produção e bem como administrar os seus negócios. Um outro tipo de associação que normalmente aparece também, né, é a parceria, né? E dentro dessa parceria, nós temos, por exemplo, podemos ter, né, um parceiro outorgante, que nesse caso detém a propriedade, né, ou capital fundiário, e o parceiro outorgado que entra com investimento, ou capital operacional e de exercício, tá? E essa parceria vai, de acordo com o contrato, né, vai estabelecer, por exemplo, de que forma que os dois parceiros vão compartilhar os seus riscos e os seus benefícios, bem como como é que eles farão a divisão dos lucros dentro dessa atividade, né? Se um vai receber menos, se o outro vai receber mais, e assim por diante. Tá? Então, a parceria existe quando existem dois empresários e cada um deles detém um tipo de capital, né? Ou fundiário ou capital de exercício.
O arrendamento, que é o que a gente inclusive usa para resolver os nossos exercícios, né? Ele é, digamos assim, caracterizado quando o proprietário da terra ele aluga o seu capital fundiário, né? Ou seja, ele empresta esse capital fundiário para que alguém possa explorar os recursos da terra, né? Por exemplo, é o que a gente faz nos exercícios, a gente arrenda para poder plantar, né? Aqui no Mato Grosso existe muito esse tipo de associação, né? Associação por arrendamento, que é feita, por exemplo, a partir de grandes proprietários rurais frente aos pequenos proprietários rurais, né? Então, os pequenos, na dificuldade de ter recursos, né, financeiros para poder executar plantio e colheita, o que eles fazem? Eles alugam, né, a sua terra para que outros possam explorá-la, né? Como, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo das famílias mais, como dizer assim, mais abastadas aqui do Mato Grosso, que são a família Maggi, né, a família Schaeffer, a família Piveta, né, que detém o quê? Que detém grandes propriedades de terra e que frequentemente fazem uso dos seus recursos, né, para poder fazer o arrendamento de terras de pequenos proprietários que não possuem os recursos financeiros necessários para plantio e colheita da sua produção. O outro tipo de associação, que seria o comodato, né, que nada mais é do que empréstimo gratuito, né, onde a pessoa que detém normalmente o capital fundiário, ela empresta o seu capital fundiário por um determinado tempo, em determinadas condições, né? E ele, de certa forma, ele não vai receber pelo empréstimo, né? No entanto, a pessoa que estiver recebendo o comodato, ela vai executar melhorias no capital fundiário e, consequentemente, findado o tempo, né? Ele vai devolver esse capital fundiário a quem o emprestou com as benfeitorias realizadas, né? Então, elas não vão ser desfeitas para poder ser entregue de volta o capital fundiário. E sim vai entregar com essas melhorias. E uma das condições pré-estabelecidas é que se devolva da maneira que foi cedido, da maneira que foi emprestado. Tá? E por último, nós temos aqui o último tipo de associação, que seria o condomínio, né? Que nada mais é do que a exploração de uma propriedade comum por vários proprietários, por assim dizer, que eles compartilham dos riscos, compartilham dos seus resultados, né? E, obviamente, na forma de proporção, na forma de parceria, cabe a cada um parte dos lucros ou parte dos prejuízos, conforme o que for estabelecido em cada produção ou em cada safra. Então, esses tipos são os tipos de, como eu falei, tipos de associação da atividade rural, ou atividade agropecuária. E um outro ponto que eu queria trazer também, cabe a questão da discussão sobre ativos biológicos e produto agrícola. E isso é um conceito cada vez mais presente, porque normalmente os ativos eles não são mais avaliados somente a custo, como a gente está vendo nesse ciclo, como a gente vê nos semestres, né, de contabilidade rural 1. Mas esses mesmos ativos eles podem ser avaliados a valor de mercado, né? E o CPC que regulamenta esse tipo de avaliação é o CPC 29, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis de número 29, que estabelece, né, a caracterização de um ativo biológico e a caracterização de um produto agrícola, né?
Então, o objetivo do CPC 29 nada mais é do que estabelecer o tratamento contábil, ou seja, a forma que nós devemos contabilizar, né, esses ativos biológicos dentro das normas e dentro das demonstrações contábeis, que são balanço, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, entre outras, né? E a que se destina esse CPC 29? Né? Então, qual é o alcance dele? Ele deve ser utilizado ou deve ser aplicado na hora de contabilizar os seguintes itens relacionados com atividades agrícolas, né? Os ativos biológicos, então, eles podem ser o quê, por exemplo? Eles podem ser as sementes, podem ser o gado bovino, suíno, equino, aves, né? Os ativos biológicos podem ser os produtos resultantes de plantas portadoras. E o que vem a ser plantas portadoras? Né? Plantas portadoras, por exemplo, são, vamos dizer assim, vamos imaginar uma árvore, uma laranjeira, né? A laranjeira, então, seria a planta portadora, e o fruto, que seria a laranja, seria o nosso produto agrícola, né? Ou o nosso ativo biológico, que vai ser avaliado, né, na forma do CPC 29 e de acordo com o seu preço de venda, o seu preço de mercado. Tá? O pronunciamento CPC 29 trata ainda da questão da avaliação do produto agrícola no ponto da colheita, ou seja, no momento em que ele é colhido. Então, para vocês terem um exemplo, vamos imaginar que você compra uma saca de semente, planta e colhe a sua produção, né? E, obviamente, comercializa. Então, no momento da colheita, no momento em que você define o produto agrícola, você deve, por exemplo, avaliar esse ativo de acordo com o seu preço de mercado. Alguém? Boa noite, professor. Teria como, por gentileza, voltar no ponto anterior e explicar os efeitos das plantas? Parece que estava escrito lá, eu não entendi muito bem. O senhor deu o exemplo da laranjeira, eu fiquei com dúvida. É porque estava escrito exceto, então não engloba esse exemplo tipo da laranjeira? Exatamente. Por exemplo, a laranjeira, ela não pode ser avaliada a preço de venda ou a preço de mercado, tá? Ela deve ser avaliada ao custo, o custo de você plantar a laranjeira até o momento em que ela brota. Então, normalmente, a laranjeira você não avalia a preço de mercado, porque não existe um mercado para planta, né? Para planta laranjeira, né? Para planta macieira, né? Ou bananeira, tá? Não existe um mercado para se avaliar quanto vale a bananeira, mas existe um mercado para avaliar, por exemplo, quanto vale a laranja, quanto vale a maçã, quanto vale a banana. Por isso que está escrito aqui, exceto planta portadora. Porque as plantas portadoras, ou seja, aquelas que portam o fruto, elas não têm como ser avaliadas a preço de mercado. E o que diz o CPC 29? Que os ativos devem ser avaliados sempre ao preço de venda ou ao seu preço de mercado. Então, imagina, vamos pegar um outro exemplo aí. Vamos imaginar um bezerro. Um bezerro é um ativo biológico, né? Já que ele é um animal que tem vida, certo? Então, no momento que ele nasce, né, você tem duas formas de avaliar esse animal. Você pode analisar ele ou avaliar ele ao custo, o custo que levou ele a ter aquele, né, a chegar a ter aquele valor contábil, né, que são, por exemplo, o sal, a ração, a depreciação da matriz. Então, isso tudo compõe o custo de formação do bezerro, tá? E, obviamente, comparado a isso, tem o preço de mercado, ou seja, quanto que vale um bezerro no momento em que você for vendê-lo. Imaginando que você vai vendê-lo logo após o desmame. Então, o CPC 29, ele diz assim, ó, o ativo biológico, ele pode ser avaliado primeiramente ao custo, mas ele deve ser avaliado
preferencialmente, né, pelo seu valor de venda, o seu valor de mercado. E aí, imagine que você tem lá o seu balanço patrimonial e você tem lá o seu produto agrícola, ou então você tem lá o seu estoque de rebanho, de bovinos, por exemplo, e ao invés de você classificar, né, ou contabilizar aquele ativo pelo custo, você contabilizaria ele pelo preço de venda. Isso significa dizer o quê? Que você tem mais transparência na sua demonstração contábil. Ou seja, você tem mais uma demonstração contábil mais fidedigna ao que de fato aquele ativo vale, por assim dizer, já que você está avaliando ele a preço de mercado. Entendeu? Entendi. Eu só fiquei com uma dúvida numa coisa. Bem, não sei se eu vou pensar no fora. Vamos supor assim, professor, eu teve um custo para me ter esse bezerro, sei lá, uns R$3.600. Para me ter ele. Quando eu for vender ele, depois da desmama, vamos supor que o preço de mercado está uns R$3.000. Então eu tive um custo maior do que o preço do mercado. Pode acontecer isso? Pode. E aí o que eu devo fazer? Se acontecer isso, você tem que assumir que você teve um prejuízo pela diferença. Então, você tem que lançar na sua demonstração de resultado o prejuízo da diferença do custo em relação ao preço de venda. Por isso que é tão importante você avaliar o seu ativo, né, por meio do custo e tentar reduzir ao máximo os custos de produção ou custo de desenvolvimento do bezerro, para que isso não aconteça. Tá? Por isso que você deve controlar bem os custos para que no momento da venda o seu custo não seja maior do que o seu preço de venda. Mas isso dificilmente acontece, né? O que pode acontecer, por exemplo, é no desenvolvimento do animal. Por exemplo, você tem lá um bezerro que custa tanto, né? E esse bezerro ele ganha peso e desenvolve para novilho, e para ele chegar a novilho, ele teve que consumir ração, né? Ou então pastagem, né? Ou então insumos como vacinas, insumos como assistência veterinária, e isso tem que ser bem controlado. Então, a nossa função como contadores é controlar esses custos de forma que eles não excedam o valor de mercado. Tá? Certo? Entendi, professor. Muito obrigada. De qualquer forma, se você tiver essa situação em que o custo é maior que o preço de venda, você tem que assumir, do ponto de vista contábil, que essa diferença do seu custo maior vai ser prejuízo. E aí você tem que registrar contabilmente lá na DRE prejuízo na venda. Tá? E quando acontece vamos supor, no animal morre nessa trajetória, eu também lanço como um prejuízo, no caso, uma perda? Exatamente. Você vai lá lançar na DRE como se fosse uma perda em função da morte do animal. Isso é prejuízo para você, né? Acho que isso é bem claro de entender, não? Você tem um animal que você gastou para desenvolver e no final das contas ele morre. Então, isso vai ter que ser assumido do ponto de vista contábil como um prejuízo. Então, você vai lançar na DRE lá como se fosse uma despesa decorrente de perda de animal. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigada. Alguma pergunta mais? Entenderam isso aí? Eu vi que vocês perguntaram, porém vocês não fizeram a pergunta crucial, né? Vocês entenderam que eu tenho que avaliar o ativo pelo custo, né? Certo? Certo. Mas e como é que eu vou avaliar ele, então, de acordo com o CPC 29, ao valor de mercado? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o mercado lá e ver quanto que custa aquele ativo, imaginando que eu fosse vender ele nesse momento, sem necessariamente fazer a venda, e esse lucro, vamos dizer assim, eu teria que demonstrar lá no meu balanço patrimonial como um ganho
ainda não realizado, ou seja, como um ganho contábil, porém ainda não realizado, porque ainda não vendi o animal. Professor, nesse caso seria tipo, a gente faz como se fosse uma provisão de faturamento? Deixa eu explicar de outra maneira. Estão vendo o Excel aí, né? Sim. Lembra desse exercício aqui da aula passada? Fazenda Colorado? Que a gente achou o custo do produto agrícola aqui, ó, de 17.172.900, e a gente vendeu 70% e tal. Imagina que... eu não fiz. Imagine essa situação aqui, você tem o produto agrícola, onde você levantou o custo aqui de produção, né? Tirou as perdas, sobrou isso aqui, né? Uhum. Então, imagina que o seu custo é esse. Então, o seu produto agrícola, do ponto de vista de custo, né, que equivale a 261.900 sacas de soja, certo? Certo. Então, esses 17 milhões aqui equivalem a 260.900 sacas de soja. Então, meu custo por saca aqui é de 65,57. Então, meu custo aqui é esse, certo? Certo. E qual que seria o preço de mercado dessa saca aqui, ó? Qual que seria o preço de venda dessa saca? O preço de venda, ou o preço de mercado, nada mais é do que o CBC 29 prega. Então, vamos imaginar que o preço de venda seja 100. E meu custo é 65, certo? Então, tem uma diferença aqui de 100 para 65, certo? E é de 34,43. Concorda? Aham. A diferença seria o lucro. Então, essa diferença aqui seria o lucro ainda não realizado, porque eu ainda não vendi esse ativo. Como é que eu vou demonstrar essa diferença aqui? Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, produto agrícola, valor justo, que é o valor de mercado, né? E aí eu vou pegar os 34,43, que seria esse aqui, né? E vou multiplicar pela quantidade de sacas que eu tenho em estoque. Aqui eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando um lucro que eu ainda não realizei, ou seja, ainda não entrou no meu banco, mas eu tenho aqui o meu produto agrícola avaliado a valor de mercado. E essa diferença aqui desse ganho, eu vou lançar aqui, ó, lucro a realizar. Ou seja, então aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter o meu ativo avaliado a valor de mercado. Se eu somar esses dois aqui, né, ele vai representar quem? Ele vai representar os R$100, que é o preço de venda por saca. Então, 261.900 sacas vezes 100 não são 26.190.000? Então, aqui eu estou representando contabilmente o meu ativo pelo preço de mercado. Então, aqui eu posso ver que esse ativo vai me dar de lucro 9 milhões, né? E esses 9 milhões, obviamente, vão entrar aonde? Quando eu realizar a venda, eles vão passar a fazer parte do meu lucro, e esses 9 milhões aqui vão fazer parte do meu banco no momento da venda. Então, é assim que se representa, do ponto de vista contábil, o que o CPC 29 quer dizer. Que eu tenho que avaliar o meu ativo, ou os meus ativos de estoque, sempre a preço de mercado, ou sempre a preço de venda. Tá? Certo. Alguém ergueu a mão aí. A atualização do AVJ, eu vou fazer durante a minha produção, então, todo mês na minha produção, conforme vai ocorrendo as alterações, eu vou fazer nesse cálculo do AVJ? Toda vez que... Não, você só pode fazer isso em 2 momentos, tá? Você pode fazer
no momento em que ele está em estado de semente, por exemplo, que é um ativo biológico, ou, por exemplo, se ele estiver, no caso, como um bezerro, no momento do nascimento, ou então no momento em que você for realizar, quando você ativar ele no produto agrícola, no estoque de produto agrícola. Então, são 2 momentos que você pode fazer essa avaliação a valor justo. Tá? Mas isso, fiquem tranquilos que a gente não vai discutir aqui, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, eu apenas estou passando os conceitos teóricos. A gente vê isso e a gente contabiliza isso lá em Rural 2, tá? Lá a gente só trabalha com valor justo. E lá vocês vão ver como que a gente faz isso do ponto de vista contábil, debitando e creditando. Mas basicamente é assim, né? Você representa aqui o valor justo, que é a diferença do custo para o valor de mercado, e essa diferença você também tem que lançar aqui no PL como se fosse um lucro a realizar. Ok? Certo. Professor, nesse valor justo, tá fora o uso dessas coisas? Entra nessa parte ou não? Como? Tipo, por exemplo, a diferença entre o custo e o valor de mercado. Beleza, deu 34 e pouquinho. Uhum. Desse valor de 34 e pouquinho, tá já incluso, tipo, os impostos ou tá Não. fora? Não, você tem que calcular os impostos na venda. Tá? Você tem que provisionar os impostos de venda toda vez que você fizer esse ajuste a valor de mercado. Então, você coloca aqui, né? Como eu coloquei aqui, né? Deixa eu puxar aqui que não estava batendo, né? E aí, obviamente, você tem que calcular os impostos e deduzir desse valor justo. Tá? Então, você teria que abrir um razonete aqui, calcular aqui despesas com impostos na venda, na ordem de 3%, 5%. Vamos imaginar que seja o fundo rural, na ordem de 2,3%. E aí, esse imposto, né, você teria que vir aqui embaixo e colocar como se fosse uma conta redutora. Deixa eu puxar aqui para mostrar. Você teria que colocar aqui despesas de venda. E vamos colocar aqui que seja 5% desse valor justo aqui. Você teria que colocar aqui a despesa de venda como redutora dessa conta aqui. E aí, obviamente, né, desse lucro a realizar, você teria que, né, colocar aqui exatamente a diferença descontada da despesa de venda. Tá? Então, entendeu? Você tem que colocar a despesa de venda aqui, calcular a despesa de venda de, por exemplo, o fundo rural, que daria 207 mil dos 9 milhões de lucro que você vai ter. E, obviamente, aqui no lucro a realizar, você tem que colocar o valor justo descontado da despesa de venda. Então, toda vez que você representar esse valor justo, você tem que provisionar a despesa de venda que você vai ter quando vender esse ativo. Isso está escrito no CPC 29. E a diferença, né, desse lucro a realizar, que a gente chama de ajuste a valor justo, né, vai ter que ser o valor justo aqui, né, que é a diferença do custo e mercado, descontada já a despesa de venda que você vai ter no futuro com a venda desse ativo. Aí vocês podem ver que o balanço sempre bate, né? Fazendo esses ajustes, claro. Entenderam isso? Então, toda vez que você quiser representar contabilmente um ativo pelo seu valor de mercado, você tem que adicionar uma conta aqui, chamada de, com o mesmo título que está aqui, né, produto agrícola
só que valor justo, fazer a diferença do preço de venda para o custo, verificar qual que é o valor justo aqui, que é a diferença entre o preço e o custo, né, e colocar esse valor justo representado aqui no balanço patrimonial. E sobre esse valor justo, né, você vai apresentar uma provisão de despesa de venda e, obviamente, no outro lado, no patrimônio líquido, você vai colocar lá ajuste justo, que nada mais é do que lucro a realizar, né, considerando esse ganho econômico menos a despesa de venda que você vai ter no futuro quando executar a venda desse ativo. Okay? Alguém ergueu a mão aí, não? E quando a variação do preço de mercado, quando eu calculei o AVJ para quando a venda efetiva do produto? Como que isso entra no balanço? Eu entendo que, no caso do grão mesmo, a comercialização sempre é feita antes, principalmente aqui no Mato Grosso, que a maioria dos produtores financiam essa produção. Mas quando há essa variação de valor e o grão já não está negociado num preço tabelado, como é que ocorre isso no balanço? Como é que fica? Que nem ano passado a nossa saca estava 80, esse ano está 170. Ah, então, tá, entendi. Então vamos imaginar que você tenha avaliado a 100 aqui, e aí virou o ano, ele está a 150, né? Então o que você percebe aqui? Tem uma variação a maior de R$50, certo? Certo. Os 34 e 43 estão colocados aqui no balanço patrimonial como ganho, digamos assim, a expectativa de ganho de 34 e 43. Mas chegou no momento da venda, no momento de vender esse ativo, você percebeu que o preço dele estava maior ainda e que você vai perceber o quê? Um ganho ainda maior de R$50. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai montar uma DRE, né? Vai colocar lá a receita de venda do produto agrícola, né? E vai colocar lá 150 vezes 261.900, né? Você vai descontar aqui o CPV, o custo do produto vendido, né? Que vai ser que vai ser 17.172.900. Vai descontar também, né? O primeiro ajuste é valor justo, você já fez, que é os 34 e 43 vezes a mesma quantidade de sacas, que é esse valor aqui, né? E aí vai verificar se houve lucro. Se ainda descontadas essas situações, né, houver um lucro, que é os 13.095.000, que representa os 50 vezes 261.900, então, sobre essa diferença aqui, você vai calcular a despesa de distribuição. Distribuição não, despesa de venda. De novo, que é o fundo rural, né? Então, você vai recolher fundo rural de 2,3% sobre esse lucro que você identificou, né? E descontado isso, você vai perceber o quê? O lucro operacional. Ou lucro contábil, vamos dizer assim, né? Ou, vamos dizer assim, lucro contábil operacional. E aí, sobre esse lucro contábil operacional, você vai provisionar IR e vai provisionar a sua contribuição. Aqui de menos 15 e aqui de menos 9.
E aí você vai ter o lucro líquido. Mas o que eu quero mostrar com isso? E se houver um valor de venda maior, que é o caso de acontecer isso aqui, obviamente você vai reconhecer um lucro adicional, certo? Que é maior que esse lucro aqui que você tinha identificado. Concorda? Se você vendesse, se não houvesse essa valorização de preço, e não houvesse o preço de 150, quanto que seria o seu lucro? Quanto que seria o seu lucro? Quanto que seria o seu lucro? Não seria zero? Não é isso que está aparecendo aqui? 26 menos o custo, 17 milhões, e menos os ajustes que você já fez a valor justo. Então, o seu lucro aqui seria zero. Isso quer dizer o quê? Que na hora de vender, o seu preço de venda continua sendo de 100. Como você identificou o lucro antes, ou seja, você já identificou o valor de mercado e o lucro antes da venda, então no momento que você fizer a venda, o seu lucro vai ser zero. Então só vai haver lucro se houver uma situação, mais uma vez, em que o preço de venda seja, quer dizer, o preço no momento da venda seja maior do que o valor que você identificou anteriormente, quando você colheu o produto agrícola e identificou que o preço de mercado dele era de R$100. Entendeu? Entendi. Tá claro isso? Sim, sim. Vamos ver se esse lucro aqui equivale exatamente aos R$50. Aqui, ó. Igual a 50 vezes... Olha lá, tá vendo? Então, esse lucro aqui representa o quê? Exatamente os R$50 por saca a mais do que no momento em que você reconheceu e lançou o valor justo no seu balanço. Tá? E aí, repetindo mais uma vez, né? Se no momento da venda, no momento da entrega física do produto agrícola, o preço continuar sendo de 100, o lucro vai ser zero. Por quê? Porque você já reconheceu o lucro antes da venda. Então, o grande lance desse CPC 29 e desse método de valor justo é justamente reconhecer o ganho antes de você efetuar a venda desse produto agrícola e representar isso no seu balanço patrimonial, na sua contabilidade. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Já dei uma boa adiantada aí de Rural 2 aí para vocês, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui então na questão do CPC 29. Tá? Essa parte de subvenções governamentais, né, relacionadas a ativos biológicos, eu vou discutir um pouco mais para frente, né? E, principalmente, esse pronunciamento CPC 29, ele não se aplica a terras, né, que vão seguir outro tipo de CPC, que é o CPC 29, que trata de ativo imobilizado, e do CPC 28, que trata de propriedades para investimento. Então, terra, a gente não avalia preço de mercado, igual faz, por exemplo, com saca de soja ou com gado, né? A gente não avalia terra conforme o CPC 29. A gente também não avalia o quê? Planta portadora, como eu citei o exemplo lá do pé de laranja, da laranjeira, da macieira, tá? Ele também não se aplica a subvenção e assistência governamental relacionada à planta portadora, ou seja, a qualquer tipo de subsídio que estiver relacionado ao processo, subsídio governamental que estiver relacionado à planta portadora.
Isso também não se aplica a ativos intangíveis relacionados com atividade agrícola. Por quê? Porque existe um CPC relacionado especificamente a ativo intangível. O que é ativo intangível? Acho que vocês já estudaram isso, né? O ativo intangível nada mais é do que você comparar um ativo que você tem e mensurar aquela parte do ativo que não é, identificável naquele primeiro momento, como, por exemplo, uma carteira de cliente, né? Ou, por exemplo, uma marca. E você só vai perceber esse ativo intangível no momento que você vender aquele ativo. O CPC 29 também não se aplica a ativos de direito de uso decorrente de arrendamento de terreno, né? Que isso tem um outro tratamento contábil, que é o CPC 06, de operação de arrendamento mercantil. Tá? E, por fim, né, este pronunciamento, CPC 29, né, deve ser aplicado à produção agrícola, assim considerada, no momento e no ponto da colheita dos produtos dos ativos biológicos da entidade. Então, em que momento que a gente identifica ou avalia um ativo a seu preço de mercado? Em 2 momentos. No momento em que você adquire esse ativo, no momento que esse ativo, por exemplo, é gerado, no caso da produção animal, né, no caso do nascimento do bezerro, ou então no momento da colheita, ou seja, quando você colhe o ativo, quando você colhe a soja, o milho, o algodão, ou então no caso do gado, quando você abate o animal. Então, nesses momentos, são os momentos propícios para você reconhecer o ativo biológico, ou seja, comparar o custo daquele produto com o seu preço de mercado. E depois que ele tiver sido reconhecido, tá? E você ativar esse ativo em estoque, e uma vez que ele for ativado em estoque, você deve seguir o CPC 16, né? Ou seja, o CPC 16 que trata de quê? De estoques, seja de produto agrícola, ou seja de vários estoques, por assim dizer, né? Estoques comerciais, né? Estoques, no caso, especificamente, estoques de produtos agrícolas, e aí produto agrícola pode-se dizer, né, como eu falei, estoques, sacas de soja colhida, sacas de milho colhida, sacas de algodão colhida, animais abatidos e por assim dizer. Portanto, esse pronunciamento não trata do processamento dos produtos agrícolas após a colheita, tá? Como, por exemplo, o processamento de uva para transformação em vinho por vinícola, mesmo que ela tenha cultivado e colhido a uva. Então, o reconhecimento do CPC 29 ele não se aplica ao processamento de um produto agrícola. Ele se aplica especificamente ao produto agrícola, ok? Ou ao ativo biológico de origem. E aí vocês vão ver na tabela que eu vou mostrar a seguir o que isso representa, né? Que é essa tabela aqui, ó. O que é ativo biológico, o que é produto agrícola e o que é o produto resultante do processamento. Então, por exemplo, o ativo biológico é o carneiro. Então, eu posso usar o CPC 29 para avaliar o carneiro. Posso avaliar, por exemplo, o preço da lã, mas não posso usar o CPC 29 para avaliar o produto resultante desse processamento. E aqui nós temos outros exemplos de, né, floresta replantada como ativo biológico, árvore cortada, né, plantação de algodão, cana, café e produto agrícola, algodão, cana, café, gado de leite, leite, suínos, carcaça de suínos, arbustos, folhas. Essa parte aqui de produto resultante a gente não utiliza para fazer a avaliação de ativos biológicos, tá? Com relação à mensuração, ou seja, com relação à forma que a gente utiliza
para avaliar um ativo biológico, a gente tem que sempre levar em consideração se esse ativo biológico, né, possui o quê? Um mercado ativo. O que é um mercado ativo? É um mercado de preço. Se ele não tiver esse mercado ativo, aí a gente vai ter que usar, por exemplo, uma outra forma de mensuração, como o próprio custo, ou então a gente vai ter que usar uma outra forma de mensuração, que é o fluxo de caixa descontado. Então, a gente projeta uma receita que a gente vai ter daquele ativo e aplica uma taxa de desconto para poder trazer a valor presente o resultado de uma receita futura daquele ativo. Ou seja, né, para determinados ativos biológicos não existe mercado ativo. Tá? Por exemplo, é muito difícil você ter um mercado ativo para cana-de-açúcar. Então, talvez seja necessário, talvez não, é necessário a utilização do fluxo de caixa descontado. Ok? E mais uma vez, toda vez que você avaliar um ativo a preço de mercado ou a valor justo, sempre tem que provisionar a despesa de venda. Tá? Ou seja, aquela despesa que você teria no momento da venda daquele ativo. Beleza? Passando, então, para o que eu quero que vocês façam, né, que são esses testes. Olha só como eles são relativamente simples. Né? Exemplo de atividade agrícola. Temos, escolha uma das opções. Exemplo de atividade zootécnica. Exemplo de atividade agroindustrial. Em relação ao ativo biológico, produto agrícola e produto resultante de processamento após a colheita, podemos considerar, respectivamente, o quê? Só olhar aquela tabelinha que vocês vão saber responder. Atividade pecuária é o quê? A contabilidade agropecuária é aplicada a quê? Contabilidade rural é aplicada a quê? As empresas agropecuárias constituídas na forma de SA são... A fixação do ano agrícola é importante para quê? Em uma atividade agrícola, com diversas culturas em períodos de colheita diferentes, prevalece o ano agrícola com base em quê? Exercício. A Fazenda Santo Agostinho tem diversas culturas, com as respectivas participações. Qual seria o melhor mês para o encerramento do balanço? Considerando que cada cultura tem esses meses aqui, ó. Né, de encerramento. Então, qual dessas eu vou considerar para que eu determine, por exemplo, o encerramento do balanço? Basta ler a teoria que vocês vão saber responder. Explique as diferenças básicas na agropecuária entre conceitos de contabilidade, sociedades, formas jurídicas de exploração, capital e exploração de terra. E, por último, tem essa empresa aqui, né, cuja produção é baseada no sêmen extraído de gado de raça pura. A venda do sêmen acontece em qualquer mês do ano, já que são adquiridos equipamentos de congelamento e armazenamento desse produto, e eles planejam vender anualmente um montante superior a R$5.000, ou seja, eles são pequenos produtores. Se os empreendedores optarem por pessoa jurídica, eles irão constituir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, já que essa é menos onerosa em termos de obrigações sociais, que a sociedade anônima. Com base nessas informações, responda a essas questões aqui. Ó. Bem facinho, tá? Bem simples, e eu quero que vocês façam isso aqui, ok? Perguntas? Professor, na verdade, eu estou tentando formular a pergunta aqui na minha mente, porque eu parei na parte lá do custo, valor de mercado, estoque, essas coisas. O que eu fiquei pensando? Tipo assim, essa parte de agricultura. Oi. E eu queria essa. Cadê? Da minha... Tá conseguindo me ouvir? Sim. Pode Beleza. falar. Aí vamos supor assim, né? É um ciclo. Aí como que eu vou saber o meu lucro hoje
Porque, por exemplo, assim, eu quero fazer um novo ciclo. Vamos supor que encerrou o meu ciclo, aí eu calculei certinho qual seria a minha provisão de impostos, tudinho, e saiu o meu valor unitário lá, que era o valor de 34 e pouquinho. Mas vamos supor que eu quero iniciar um novo ciclo. Eu encerrei esse e quero começar um novo. Agora vamos supor que o valor aumentou, aí eu tenho outros custos que aumentam consequentemente com o aumento, vamos supor, da venda. Provavelmente eu posso ter um aumento tipo de custo, insumo, alguma coisa do tipo. E aí eu quero começar de novo esse ciclo. Você colheu aqui. Você colheu aqui, vendeu, tal, zerou, né? Isso. Vendeu aqui, fechou a venda, tal. Apresentou o balanço e acabou o exercício. Aí você vai começar de novo. Isso, aí eu quero começar de novo a venda do meu boi, por exemplo. Aí eu vou comprar de novo, aí eu vou fazer tudo de novo. Depende, você produz o bezerro ou você compra ele? Eu compro e revendo. Tá. Então, você compra o bezerro, então você vai calcular os custos, o aumento dos custos, né? E depois você vai comparar o preço de mercado dele com o custo que você identificou. Isso que você está vendo na sua tela aqui, que eu chamo de produto agrícola valor justo, nada mais é do que o seu lucro. Ó. Esse é o seu lucro. A diferença é que você reconhece ele antes de vender. O que a gente faz normalmente? Sem considerar esse método de valor justo. Quando a gente usa os métodos de custo, que é esse aqui, ó. Quando que a gente vai saber realmente se a gente teve lucro ou não? Só no momento de vender, certo? Certo. Você teria que esperar até a venda para saber se o seu produto agrícola vai te dar lucro ou não. Quando você usa esse método aqui, que eu estava comentando com vocês, você identifica se você vai ter lucro antes de você chegar aqui, ó. Tá? Ou seja, você fechou o custo aqui, igual a gente fez aqui, ó. Você fechou o custo do produto agrícola, colocou lá arrendamento, semente, adubo, fertilizante, inseticida, mão de obra, engenheiro agrônomo, depreciação e tudo mais. Fechou o seu custo aqui, 19 milhões. Tirou a perda de 10%. Fechou o custo em 17 milhões. Vendeu tudo isso, né? Então você vai montar a DRE, descontar o CPV, descontar o fundo rural e achar o lucro. Descontar as perdas que você teve, descontar o FETAB, calcular o IR, a contribuição e encontrar o lucro bruto, não, lucro líquido. Pronto. Tá aqui. Esse é o processo normal, quando a gente calcula o custo de um determinado produto. Quando a gente usa esse outro método aqui, ó, que é o método do valor justo, a gente antecipa o reconhecimento desse lucro aqui, ó, e coloca ele aqui, ó, no valor justo. É isso que a gente faz por meio do método de valor justo. A gente antecipa o reconhecimento do lucro antes mesmo de chegar a vender esse produto agrícola. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando no balanço patrimonial uma previsão de lucro que eu vou ter caso eu venda por R$100. Se eu vender a maior, obviamente meu lucro vai ser maior ainda. Mas a minha expectativa de lucro é de 9 milhões e 17, que é esses R$34,43 aqui, ó. Era isso que você queria perguntar? Tipo assim, esse valor de lucro que eu obtive agora, né, nessa provisão. Vamos supor que eu vou começar de novo o ciclo. E teve um aumento nos valores do custo. Eu vou tirar esses valores que eu vou ter pago no custo desse lucro meu aí? Para mim começar de novo? Não, se você vai encerrar um ciclo e vai começar outro custo, você vai ter que abrir um outro razonete para lançar esses custos atualizados. E esse lucro aqui refere-se a essa produção de soja, né? Se você vai começar outra produção de soja com custos maiores, você vai ter que abrir um razonete e vai lançar esses custos maiores. Então, provavelmente, seu estoque aqui vai ter produto agrícola
soja, safra 1, produto agrícola de soja, safra 2. E aí os custos atualizados. Esse lucro aqui é o seu lucro dessa produção. Se você realizar uma outra produção, obviamente, com outros custos maiores, você vai ter que abrir um produto agrícola soja aqui, uma cultura temporária de soja, ou de milho, ou de qualquer outra cultura, e, obviamente, vai ter que lançar os custos atualizados, que não vão ser esses custos aqui, né? Você está dizendo, eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que o preço do adubo aumentou, que o adubo do fertilizante, o preço do fertilizante aumentou, que o preço dos defensivos aumentaram, que o preço da semente aumentou. Então, você tem que vir aqui e abrir um outro razonete chamado de, sei lá, cultura temporária safra 2, né? Ou safra 2021/22. E aí lançar aqui arrendamento, sementes com os preços atualizados, provavelmente, né, um valor a maior, tipo 1.950.000, adubos, sei lá, 2.800.000, né? Estou hipotetizando aqui, né? Não sei se é isso que você está querendo perguntar, mas eu imagino que seja, né? 5 milhões, né? Defensivos, sei lá, 8 milhões. Então, a sua cultura temporária, essa safra 21/22, vai ter um custo maior, né? Do que da safra anterior. Né? Vamos colocar aqui. Colocar só os insumos, né? Você identificou um custo maior, certo? Certo. O seu custo é 22.250.000 para a mesma área de 5.000 hectares. Ou seja, para a mesma quantidade de sacas colhidas, né? Então, o seu custo já que a quantidade de sacas é de, sei lá, vamos imaginar que não tenha perda aqui, né? Então, vamos imaginar que você vai colher 291 sacas. Qual que é o seu custo por saca? Vai ser 22 milhões dividido por 291. Então, tá vendo? Aqui o seu custo por saca era 65. Aqui ele já está 76. Certo? O preço de mercado, vamos imaginar que ele subiu. Ele foi para, igual eu coloquei ali, 150. Então, qual que vai ser o seu ganho futuro, né? O seu valor justo, vamos dizer assim. Vai ser a diferença entre 150 e 76,46. Ou seja, seu valor justo vai ser de 73,54. E aí, o que você vai vir fazer aqui, né? No seu balanço. Então, você vai vir aqui, essa safra, esse produto agrícola aqui, né, é da safra anterior. E aí você vai vir aqui colocar produto agrícola, safra 21/22, né? E aí vai colocar aqui produto agrícola, valor justo.
21, 22. Então, você vai vir aqui e vai colocar o custo que você identificou ali, ó. 22.250. E o valor justo é esse aqui, né? 73,34 vezes 291. E a soma dos dois, obviamente, vai se representar o quê? Vai representar os 43.650.000, que é o mesmo que dizer o quê? É o mesmo que constatar, por exemplo, que 150, que é o valor de venda atual, multiplicado pela quantidade de sacas, seja igual ao preço de mercado se você fosse vender hoje. A soma dos dois aqui, ó, vai representar os 43.650.000. E aqui embaixo, né, vai vir lá, por exemplo, a despesa de venda, né, de 2,3% sobre o seu futuro ganho. E aqui, obviamente, aqui deixa eu colocar aqui igual. Esse ajuste é valor justo, é 1, né? E esse aqui é o ajuste a valor justo, safra 21, 22. O que eu quero demonstrar com isso para você? Eu quero demonstrar que se houver uma segunda safra, você vai ter que calcular o custo dessa segunda safra e, obviamente, calcular o valor justo dessa segunda safra. Certo? Entendeu? É isso que você queria? Isso, professor, mas daí para mim começar, eu vou tentar falar em outras palavras. Por exemplo, eu tive esse custo maior. Beleza, para mim começar de novo esse novo ciclo. Esse custo maior que eu tive, eu vou tirar do meu lucro anterior ou não? Não. Seu lucro anterior é referente ao seu outro estoque. É referente a esse estoque aqui, ó. Se você está começando, você vai formar um outro custo e vai determinar um possível outro lucro. Ah, entendi o que você quer dizer. Então, tipo, de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar? Você quer pagar a outra safra, né? Isso, aham. Para isso, você precisa vender essa, então. Isso, vamos supor, eu vendi, obtive o lucro, beleza, fechou. Aí eu vou começar tudo de novo. Aí, Então, para mim começar tudo de novo, eu vou pagar tudo de novo. Aí eu vou pegar o dinheiro do lucro anterior. Sim, por exemplo, se você vender esse produto agrícola aqui, você vai lucrar 25 milhões, tá? Esses 25 milhões, você vai entregar produto agrícola e vai receber dinheiro que vai entrar aqui no seu banco. Certo? Certo. Então, você vai ter em caixa 27.260 para você investir aqui, ó, na próxima safra. Você vai ter 27 milhões. Você vai gastar 22.250 e ainda vai sobrar dinheiro no seu banco. Então, mas para que você tenha esse dinheiro, você tem que vender essa safra aqui. Você começar, né, uma nova empreitada com custos maiores, você vai ter que se desfazer dessa safra aqui, ó. Tem que vender ela. E aí, obviamente, vai entrar dinheiro no seu banco. O seu lucro vai ser de 9 milhões e 17. O seu lucro, né? E o seu custo foi 17.172.900. Então, obviamente, você vai gastar, né? Se você quiser pagar tudo à vista, obviamente você não vai ter dinheiro suficiente para bancar a próxima safra. Você vai precisar pegar emprestado ou, né, colocar ou adquirir os insumos a prazo e pagar no final da safra, igual a gente faz aqui nos exercícios. A gente compra a prazo todos os insumos, sementes, fertilizantes, inseticidas e adubos, para pagar no final da safra.
A única diferença que você teria é que você teria 9 milhões para gastar, por assim dizer, né, para financiar essa safra aqui de 22 milhões e 250. Beleza? Beleza, entendi, professor. E se porventura o sócio querer fazer uma retirada, então, tipo assim, eu vou pegar o lucro líquido, aí eu retiro a parte. Aí vai ser menor ainda o valor para reinvestir. Por isso que os produtores rurais pedem custeio no banco. Porque o custeio normalmente tem uma taxa bem pequena, de 6% a 10% ao ano, e depois eles pagam isso com, né, com o lucro da safra que eles venderam. Né? Por isso que se vai atrás de custeio, porque o dinheiro emprestado normalmente tem uma taxa de juro menor do que você usar o próprio capital. Entendi, professor. Então, sem crédito, você não faz nada. Nem como pessoa física e muito menos como pessoa jurídica. Né? Ah, mas esse cara tem dinheiro para financiar a safra dele inteira. Tem, mas pegar o dinheiro não é mais barato? Imagina, uma taxa de 8% ao ano. A gente paga 12% de cartão de crédito todo mês. Então, esse cara vai fazer o quê? Ele vai lá no banco, vai pegar emprestado e vai financiar a safra dele. Né? O dinheiro sempre vem através de FCO, né? Através de que é, né, disponibilizado via Plano Safra do governo federal. Então sempre vai ter dinheiro disponível, seja no Banco do Brasil, seja no Banco Sicredi, né? Tem uma série de fontes de financiamento. Né? Beleza? Galera, eu preciso encerrar, tá? Eu sei que vocês estão bem motivados hoje, mas eu preciso encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria fazer um último comentário, tá? É sobre a... Ixi, vocês estão vendo aí, não? Ou saiu? Saiu. Saiu, professor. Peraí, vamos lá de novo. Vamos lá. Voltou, né? Estão vendo a lista de exercícios aí? Eu comentei isso no vídeo que eu gravei sexta-feira, tá? E o que eu quero dizer com esse vídeo de sexta-feira? Que eu elaborei essa lista de exercícios de forma que vocês não peguem um preço específico de venda. Né? Eu quero que vocês entrem no site do IMEA, através desse site, desse endereço eletrônico aqui, e que vocês peguem o preço corrente de um determinado município e utilizem para fazer a venda do produto agrícola do exercício 1, do exercício 2, do exercício 3 e do exercício 4, tá? Da primeira e da segunda lista. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os exercícios que vocês entregarem das listas sejam diferentes uns dos outros. Tá? Vou mostrar o site do IMEA. Tá? Vocês vão acessar o site do IMEA. Vão vir aqui em soja, né, porque é o nosso produto aqui que a gente está discutindo nos exercícios. E vocês vão olhar esse primeiro quadro aqui, ó. Vocês vão escolher um município e vão escolher um preço de venda. E vão vender o produto agrícola de vocês por esse preço aqui. Tá? Então, a parte da venda, da comercialização do ativo vai estar livre. Vocês é que vão escolher qual que é o preço na hora da venda. E o que eu quero dizer com isso? Vocês vão abrir lá o Excel, né? Vocês vão abrir o Excel, né? E vão especificar lá, por exemplo. Vamos imaginar que eu escolha Lucas do Rio Verde. Qual que é o preço de venda da saca de soja para Lucas do Rio Verde? R$ 164,95. Então, você vai lá no Excel e vai colocar 164,95 e vai especificar em cima
Lucas, do Rio Verde, que é o município que você usou como referência para a venda da saca de soja. E aí você vai calcular a receita multiplicando o preço da saca vezes a quantidade vendida. E, obviamente, essa vai ser a sua receita, isso vai afetar a sua DRE, o seu lucro e, possivelmente, o seu balanço patrimonial. Aqui ele está com um valor diferente, porque eu mexi lá no... Estava explicando aqui nessa parte para vocês do custo e valor justo. Tá? Mas conforme o resultado da sua receita, obviamente, vai ser o resultado da sua DRE, né? Conforme o município que você escolher. Entendeu? Então, a lista de exercícios agora, ela não vai ter mais o preço de venda estabelecido, tá? Igual nos exercícios que a gente vinha fazendo. Vocês vão ter que entrar no site do IMEA, né? Vocês vão clicar no site do IMEA, vão abrir lá o site do IMEA, né? Na parte da soja, e vão pegar o preço de um determinado município, escolher esse determinado município, abrir lá o exercício do Excel e na hora de vender vocês vão estipular o preço da venda da saca de soja para o município que vocês escolherem, para o município escolhido. Beleza? E produtividade também, né, professor? Pois é, eu pensei nisso hoje. Talvez deva ser... Ou mantém? Porque no assisti o vídeo e você falava para alterar também. Não, mas vamos manter a produtividade no que está descrito no exercício. Vamos só modificar o preço de venda, tá? Beleza. Então é isso, galera. Isso é o que eu queria falar para vocês na aula de hoje, né? Falar sobre essa parte de conceitos e falar também sobre essas mudanças na lista de exercícios, de forma a diferenciar os exercícios de cada um, né? Os exercícios que cada um vai mandar para mim. Beleza? Ok, beleza. Então, galera, era isso. E nos vemos na sexta-feira. Então, eu vou deixar o vídeo gravado para sexta-feira, beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Boa Valeu. noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, um abraço, até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.